Boa noite, vamos começar então o módulo de quadril com as fraturas do fêmur proximal. É uma aula então basicamente de lembretes e dicas aí sobre as fraturas. Começar pela luxação do quadril e a fratura da cabeça femoral, geralmente associada a traumas de alta energia no paciente jovem. A posição do quadril então vai interferir no padrão da lesão. Quando a gente tem flexão, adução, rotação interna, geralmente vai levar a uma luxação posterior pura. A flexão parcial, com uma adução menor, com rotação interna, então uma fratura, luxação posterior. E a hiperabdução com extensão e rotação externa, a luxação anterior. Lembrar que as luxações posteriores, a cápsula é rasgada posterior ou inferiormente, dependendo da quantidade de flexão no momento. E as anteriores, o psoas vai atuar como fulcro do quadril e a cápsula é rompida anterior e inferiormente. Lembrar que no raio-x, a gente pode ver a cabeça, ela fica um pouco maior quando ela está luxada para anterior e menor quando está para posterior, em comparação ao outro lado. A luxação posterior ainda pode causar lesão do ciático por estiramento ou por compressão direta. Essa luxação está mais associada nas fraturas da cabeça por cisalhamento, enquanto a anterior, a gente tem o nervo femoral, que pode sofrer lesão por se situar ali medialmente ao psoas, e está mais associada às fraturas da cabeça por impacção. E lembrar da vascularização do colo, então, na cabeça, perdão, se origina no anel extracapsular na base do colo, e é formado posteriormente por contribuição da artéria circunflexa femoral medial, que é a principal, e anteriormente pela lateral. Os ramos terminais do ramo profundo da circunflexa medial penetram na cabeça do fêmur um ponto de 2 a 4 milímetros lateralmente à superfície articular no aspecto póstero superior. Lembrar a classificação, então, que costuma cair em prova ali nas questões de Taro, que a gente usou para se basear essa aula aqui. Então, Pipkin 1, a luxação posterior com a fratura caudal afóvia. Na 2, ela é cranial afóvia. Na 3, ela tem a fratura do colo associada. E na 4, é uma das outras 3 com fratura associada do acetal. Quando é que a gente vai pensar no tratamento conservador? Uma luxação pura, nas fraturas Pipkin 1, Pipkin 2 com fragmento pequeno, com redução anatômica e sem bloqueio de movimento. A contraindicação nas Pipkin 3 e 4, com redução incongruente, com corpos livres interferindo na articulação. E a redução a gente vai fazer na emergência, se às vezes quando a gente tem fratura de colo, a gente precisa fixar essa fratura antes de reduzir. Sempre lembrar de fazer a tomo pós-redução para avaliar se não ficou ali algum fragmento interarticular, avaliar melhor a redução das fraturas. E quando que a gente vai fazer a redução aberta com ou sem desbridamento, então? Nas luxações irredutíveis, lesão iatrogênica do ciático, nas reduções congruentes com fragmento encarcerado ou com interposição de tecido mole, e nas reduções congruentes de Pipkin 1 e 2. E os fragmentos que a gente vai desbridar, então, são as avulsões da cabeça, as fraturas tipo Pipkin 1, fragmento livre da parede posterior ou de cartilagem articular. A redução aberta e com fixação interna, então, nas fraturas geralmente do tipo Pipkin 2, que não tem uma redução anatômica. Esse fragmento geralmente fica na posição anteromedial, então é mais fácil a gente abordar ela por via anterior. E nas fraturas impactadas, então com 2 centímetros quadrados ou mais na sustentação de peso da cabeça, a gente pode fazer elevação em enxertia. Complicações, então, a complicação tardia mais frequente é a artrose, e outras complicações frequentes são ossificação heterotópica e necrose avascular. Necrose que costuma, com o tempo, acabar evoluindo para a artrose, por isso ela é mais frequente. E menos frequente, consolidação viciosa e lesão de ciático. Lembrando um pouquinho de fratura de colo femoral, então, fratura da população idosa, geralmente associada com trauma de baixa energia. Pode acontecer também por uma rotação lateral da perna, geralmente essas fraturas vão acabar com uma comunição posterior do colo. Ela é mais comum no sexo feminino, menos comum nos pacientes com menos de 60, e aí geralmente associada a trauma de alta energia, e também menos comum na população negra. O risco de fazer uma segunda fratura do quadril em até 2 anos é perto de 10% das mulheres e 5% nos homens. E alguns fatores de risco modificáveis, então, IMC abaixo de 18,5, pouca exposição à luz solar, pouca atividade recreacional, fumo e abuso de bebida alcoólica. Também alguns medicamentos, como corticoide, antiepilético,
Alguns antidepressivos, inibidores da pompa de prótons, medicamento para HIV, podem aumentar o risco de fratura de colo. As fraturas associadas, então, no paciente idoso, vão ser as fraturas do rádio distal e húmero-proximal, principalmente. 70% desses pacientes com fratura de colo vão chegar com asa 3 ou 4, porque eles costumam ter bastante comorbidade. E nos pacientes jovens, elas vão acontecer em 2 a 10% dos pacientes que têm fratura de fêmur, diafisária e ipsilateral. Nesses aí, a maioria são bases cervicais, seguindo pelas médias cervicais. E o diagnóstico, geralmente feito pelo raio-x, 98% dos casos, na dúvida, a ressonância costuma ser o exame de escolha. Lembrar das classificações, então, classificação de Garden costuma cair. Lembrar que a gente vai considerar como sem desvio as Garden 1 e 2 e com desvio as Garden 3 e 4, para se planejar depois do tratamento. E aqui a gente tem um fluxograma sugerido pelo Rockwood. Acho que é bom dar uma revisadinha, não vou entrar em detalhes agora para ler todo explicar todo o fluxograma. Lembrar quando a gente vai reduzir as fraturas, o controle pós-redução, a gente usa índice de Garden, ele é 160 graus aproximadamente no AP, a inclinação das travéculas, e 180 no perfil. Mas lembrar que a gente vai considerar uma redução aceitável se ele estiver entre 155 e 180 nas duas incidências. Ainda, então, a redução em varo aumenta 4 vezes o risco de falha, e a falha precoce por osso porótico ou por pseudartrose é a principal causa de recuperação. A necrose vascular é mais comum surgir depois de 2 anos depois da fratura, e tem um menor risco de necrose quando a gente tem uma redução anatômica, mesmo quando comparado com a redução em varo ou em valvo. E lembrar das fraturas de estresse que podem acontecer quando elas são na parte superior, ali na área de tensão, a gente tem que tratar cirurgicamente. Quando ela é na área de compressão, a gente pode tentar o tratamento conservador inicialmente. Passando, então, para as fraturas intertrocantéricas, também trauma de baixa energia, geralmente por queda da própria altura, e o paciente feminino com menos de 50 anos. As fraturas associadas também, rádio distal e húmero proximal, no membro ipsilateral. Lembrar que essa é a fratura operada com a maior frequência e a maior taxa de mortalidade pós-operatória. Também na investigação de fratura oculta, a ressonância é o exame de preferência. Lembrar o desvio clássico, isso aqui costuma cair bastante. Encurtamento puxa-vara, o trocânter então vai ficar em abdução e rotação lateral, por ação do glúteo médio e dos rotadores curtos, enquanto a diáfise vai estar posterior e medial, sendo deslocada pelos adutores e os isquiotibiais. Classificação, então, que a gente costuma ver cair: tronzo, incompleto sem desvio tipo 1, 2 com desvio sem comunição, na 3 comunição posterior-medial, mas sem lateralização da diáfise, na 4 vai ter comunição e lateralização, e a tronzo 5, traço reverso. Lembrar que a gente vai considerar as tronzo 1 e tronzo 2 como sendo estáveis, e as outras como sendo instáveis. Então, conforme as últimas edições do Rockwood, ainda não tem um consenso na relação da superioridade de haste ou de placa de compressão dinâmica. Os estudos têm mostrado que tem desfechos parecidos, levando em conta mortalidade, percentual de defeito mecânico e tempo de hospitalização. Quem defende a placa defende que é um procedimento simples mecanicamente, um implante de menor custo e um longo histórico de bons resultados. Quem vai mais a favor da haste valoriza, então, uma exposição limitada, uma possível menor deformidade e uma possível melhora da capacidade da deambulação. Estima-se ainda, então, que haja uns 5% de falha e quebra dos implantes. Sabe-se que tem um maior risco de medialização do fêmur quando a gente usa a placa, mas a gente tem que lembrar que tem a placa de estabilização lateral que pode ajudar a diminuir esse risco de medialização. Outra medida que a gente tem que lembrar ali, índice de Baumgarten, menor que 25, aumenta a chance de extrusão do parafuso. E as hastes modernas têm diminuído um risco que era mais nas hastes iniciais, de fratura perimplante. Ultimamente, agora tem menos esse risco. Ainda, a Associação Americana de Cirurgião Ortopédico recomenda com evidência moderada o uso das hastes nas fraturas instáveis e forte evidência de haste com traço reverso. Passando, então, por último, para as subtrocantéricas, vai estar associado no paciente jovem a trauma de alta energia, as fraturas associadas de colo, anel pélvico, vértebra, patela, calcâneo, e com baixa energia no idoso.
fratura associada, membro superior ipsilateral também. Lembrar das fraturas atípicas por bifosfonato, 44% é bilateral, então sempre avaliar o outro lado, pode ter espessamento da cortical lateral, pode ter dor prodrômica na coxa, e sugestivo dessa fratura que pode ser fixada aí previamente. As forças deformantes, então, no fragmento proximal, elipsoas, glúteo médio, rotadores curtos, levando à flexão, abdução e rotação lateral. E o fragmento distal, os adutores vão levar a encurtamento. Lembrar que essa é a parte do esqueleto que tem as maiores forças de compressão e tênseis, e lembrar que a má redução em varo vai levar a uma maior força no implante, podendo aumentar o risco de quebra. Classificação, então, de Russell-Taylor, tem uma validade mais histórica, mas cai. Sem extensão, então, vai ser tipo 1, sem extensão para fossa piriforme tipo 1, com extensão tipo 2, sem acometimento do pequeno tipo A, e com acometimento é tipo B. E aí, junta e forma esses 4 tipos. Outra que cai de vez em quando também, Sunshine, vai pelo quantidade de fragmentos, 1 é sem desvio, 2, 2 partes, 3, 3 partes, 4, 4 ou mais, e 5 quando tem um traço trocantérico. O tratamento preferido é ácido intramedular, por menor braço de alavanca, tem melhor característica de compartilhamento de carga, e menor chance de colapso em varo, e menor chance de quebra. A entrada trocantérica vem sendo preferida, porque é mais fácil acesso e acaba tornando irrelevante a diminuição da fossa piriforme lá da classificação de Russell-Taylor. O bloqueio cefálico é preferível quando a gente tem um osso osteopênico, no paciente mais idoso, e as placas DCS, as placas bloqueadas, ainda são opções, mas bem menos utilizadas. E lembrar que a haste retrógrada tem mau resultado na população obesa nessa fratura, diferente da diafisária, onde ela pode ser uma indicação no paciente obeso. Algumas armadilhas para finalizar, então, cuidar com deformidade rotacional e encurtamento, que vai acontecer quando a gente não tem uma redução anatômica. Tem que reoperar imediatamente com mais de 15 graus de desvio rotacional ou 2 de encurtamento. E a deformidade em varo também cuidar, porque aí quando a gente entra muito lateral no trocânter ou faz uma presagem excêntrica. E cuidar para não deixar passar uma fratura de colo. Então, avaliar sempre escorqueio inicial, final, faz uma rotação interna do fêmur para visualizar melhor esse colo ali. E as complicações que podem necessitar de reabordagem, a consolidação viciosa, menos comum, pseudoartrose, falha de implante e a infecção. Espero que tenha conseguido ajudar um pouquinho vocês aí, e uma boa prova. Bom, pessoal, uma boa noite a todos. Meu nome é Leonardo Comerlato, sou ortopedista, especialista em cirurgia do quadril. Gostaria de agradecer aos organizadores pelo convite e como, então, discutir um pouquinho as fraturas de pelve e acetábulo, com um direcionamento para questões teóricas do TAR e do TEOT. Com relação às fraturas do acetábulo, a enorme maioria das questões são respondidas através do entendimento das radiografias e das principais incidências específicas para essas fraturas. Então, no AP de Basset é fundamental o conhecimento das 6 linhas de referência. A primeira delas é a linha iliopectínea, que delimita a coluna anterior. A segunda delas é a linha ilioisquiática, ou linha de Keller, que delimita a coluna posterior. A terceira delas é a gota de lágrima, que na verdade não é uma estrutura anatômica, é uma imagem radiográfica do espaço entre a fossa cotiloide e a lâmina quadrilátera. E no AP de bacia, esse espaço entre essas duas estruturas anatômicas é representado por uma imagem em forma de gota. O teto do acetábulo e as paredes. Uma vez que a enorme maior parte da população, nos quadris normais, apresentam uma anteversão do acetábulo, então a parede posterior ela tende a se encontrar mais lateral e mais verticalizada, enquanto a parede anterior ela se encontra mais medial e horizontalizada. É importante conhecer e memorizar a respeito das incidências oblíquas de Judet, são elas a incidência de alar e obturatriz. A incidência de obturatriz é realizada através da elevação em 45 graus do acetábulo em exame, em questão. Ela permite a visualização da
como se fosse uma silhueta da coluna anterior e da parede posterior. Enquanto a incidência dialar, ela é feita de forma contrária, através da elevação de 45 graus do quadril contrário, e permite um delineamento adequado da coluna posterior e da parede anterior. O Letournel é um cara muito importante, é o pai da cirurgia das fraturas de acetábulo. Ele descreveu há muitos anos atrás 10 padrões básicos de fratura de acetábulo, e hoje a enorme maioria dos casos que a gente atende, a gente consegue encaixar em algum desses padrões. Então, ele descreveu 5 padrões elementares e 5 tipos associados. Do ponto de vista epidemiológico, de todos esses 10 tipos aí, a parede posterior é o mais prevalente, e se a gente for avaliar só os padrões associados, a fratura em dupla coluna é o mais frequente. E o que é patognomônico das fraturas de dupla coluna é o chamado sinal do esporão. Então, vejam na imagem à direita de vocês uma representação de uma fratura em dupla coluna, em que a coluna anterior está dissociada da coluna posterior e ambas estão dissociadas do esqueleto axial. No entanto, existe uma parte a porção mais caudal do córtex externo, da parte do ilíaco que segue unida ao esqueleto axial, é o que radiograficamente se apresenta como sinal do esporão, que vocês vêem aqui nessas duas imagens. Ele é visto especificamente na incidência de obturatriz e é um sinal radiológico patognomônico da fratura de dupla coluna. Outro sinal clínico que eventualmente aparece nas provas é o chamado sinal da gaivota. O sinal da gaivota ele representa uma impacção da porção medial do teto do acetábulo, ou seja, é um afundamento articular. É típico de idoso, tem um prognóstico ruim, que afinal todo afundamento articular é um problema a ser resolvido, né? E é típico de padrões anteriores de fratura, especialmente que envolvem a coluna anterior, que é o mais comum em idoso. É necessário algum conhecimento a respeito das vias de acesso cirúrgico para responder algumas questões, e havia o acesso ilinguinal, que também foi descrito pelo Letournel, uma via bastante antiga, bastante ampla, e ela dá acesso a todo o aspecto anterior do acetábulo. Já a via de Cocker-Langenbeck é a via posterior de escolha para a enorme maioria das fraturas que envolvem as porções posteriores do acetábulo. E existe uma via um pouco mais moderna, chamada de estopar modificado, que foi modificada para uso no trauma nos anos 90, e também é uma via anterior, assim como acesso ilinguinal. No entanto, ela dá um acesso, digamos, um pouco mais direto à lâmina quadrilátera, ou seja, ao fundo do acetábulo, numa visão intrapélvica. Tá? Então, existem algumas questões que questionam qual seria a abordagem de acesso, a melhor abordagem de acesso para a lâmina quadrilátera. Em geral, o que eles querem é estopar como resposta, e o ilinguinal nem aparece nas alternativas em geral. Então, o acesso ilinguinal ele também dá um acesso, permite chegar até a lâmina quadrilátera, mas a via de estopar ela tem essa característica mais própria dela, digamos assim. E uma outra via que é interessante saber da existência é a chamada luxação anterior controlada, ou luxação cirúrgica, que foi descrita pelo Gans, ela é relativamente recente, e ela foi descrita para o tratamento do impacto femoroacetabular de forma aberta, lá nos primórdios do entendimento de como era o impacto femoroacetabular. No entanto, é uma via bastante segura do ponto de vista de vascularização da cabeça, e com o passar do tempo ela foi sendo extrapolada para o seu uso no trauma, né? Eventualmente é questionado sobre, nos TAROS e no TEOT, a respeito do mecanismo de lesão, ou seja, a direção da força e a posição do membro no momento do impacto, que tende a causar um dos padrões de fratura existentes, né? Então, o que eu digo para vocês é passarem o olho nessa tabela que aparece lá no Rockwood, porque não tem como decorar ela, é uma tabela bem complicada, mas para responder as questões, na verdade, isso é muito intuitivo. Então, é muito fácil entender que
os padrões mais anteriores de fratura, eles acabam sendo resultado de uma rotação externa do quadril, por exemplo. Enquanto em rotação interna, um impacto lateral provavelmente causaria um padrão mais posterior de fratura. Então é bastante intuitivo e bastante fácil responder as questões se a gente passar o olho nessa tabela pelo menos uma vez. Com relação às fraturas da pelve, existem... praticamente todo ano cai uma questão sobre isso, são questões relativamente fáceis, e elas versam basicamente sobre a decoreba das classificações, então é obrigatório ter na ponta da língua, realmente, não só para a prova teórica, mas ela pode cair em vários momentos na prova de vocês, a classificação de Youngberg, de Thaile, a classificação da O, que foi revisada no início de 2018, não esqueçam, né? Existe uma classificação nova da O, inclusive para fratura de pelve, isso teve uma certa modificação. E existe uma quarta classificação, que é a chamada classificação de Nakatani. Eu não me lembro dela ter caído, porém, ela já caiu na prova do quadril, e ela é uma classificação para fratura, apenas para fraturas de ramos públicos, tá? Só que ela é uma classificação tão fácil, e aparece lá no Rockwood, então é possível de cair numa prova teórica, ela é tão fácil de ser decorada, que eu sugiro que vocês deem uma olhada lá no Rockwood, porque se cair, realmente é uma questão extremamente fácil de ser acertada, né? E o segundo assunto mais cobrado, sem dúvida, são as fraturas do sacro. Por algum motivo, no Tário, no Teote, eles adoram questões sobre fraturas do sacro, tá? Então, tinha uma questão lá que eu revisei que simplesmente perguntava: a fratura compressão do sacro no lado do impacto é típica de qual tipo tipo da classificação de Youngberg? Então, era questão puramente de decoreba. Mas o que mais cai, sem dúvida, é questões que envolvem a classificação de Dennis. Esse autor, ele descreveu essa classificação lá nos anos 80, e depois disso, todo mundo... É um artigo com classificação, com dados epidemiológicos, e a partir dali, todos os livros, os artigos sobre isso acabam repetindo os mesmos dados, tá? Na prova cai direto, realmente, essa classificação, e essas porcentagens que aparecem lá no artigo original do Dennis caem na prova e, infelizmente, tem que ser decoradas, porque ela é perguntada de forma bem específica mesmo, né? Então, o Dennis, ele separou o sacro em 3 zonas: a zona 1, que é a zona da asa do sacro, a zona 2, que é a zona dos forames, e a zona 3, que é a zona do canal medular. A tipo 1, a zona 1 é a fratura mais comum, a zona 3 é a mais rara, mas a zona 3 é que tem mais lesão neurológica. Então, vocês busquem lá no Rockwood ou no artigo original do autor essas porcentagens de prevalência e também de risco de lesão neurológica, e memorizem, porque elas caem de forma bem importante na prova. E o último conceito que eu gostaria de relembrar com vocês é a da chamada dissociação espinopélvica. Essa é uma situação em que a coluna vertebral e o promontório seguem fixos no lugar deles, no esqueleto axial ali, só que existe um traço de fratura longitudinal bilateralmente pelos forames e um traço transverso que conecta esses 2 traços longitudinais. Então, vejam, o que resta, na verdade, é uma coluna dissociada das 2 hemipelves e as 2 hemipelves dissociadas entre si. Então, uma situação de extrema instabilidade, uma lesão muito grave, é conhecida como a fratura do suicida, é fruto de um trauma com mecanismo axial, uma lesão bastante complexa, e também é conhecida, apesar de existirem vários padrões semelhantes que causam uma dissociação espinopélvica, tradicionalmente ela é descrita como uma fratura em U, porque existem 2 fraturas longitudinais pelos forames e uma fratura transversa conectando esses 2 traços longitudinais. E o que eu tinha para apresentar para vocês era isso. Uma boa noite a todos. Espero ter colaborado de alguma forma. Um abraço. Olá, boa noite a todos. Eu sou o Marcos Bianchi, sou ortopedista especialista em cirurgia do quadril. Vou conversar com você sobre impacto femoroacetabular. Então, gostaria de agradecer aí a comissão organizadora pelo convite para conversar sobre esse tema.
Então, o tempo é exíguo, mas a gente vai abordar aqui os tópicos mais quentes a respeito dessa patologia, que é uma patologia relativamente nova e que cai cada vez mais na prova do TEOT, sobretudo na parte teórica, mas também na parte oral e prática. Então, quando a gente fala do impacto, a gente tem que ter esse nome na mente do GANS. Então, os conceitos do impacto, os conceitos teóricos dessa patologia, tanto de diagnóstico, como de etiologia, como de tratamento, foram descritos pelo GANS. Conceitos mais atuais versus sobre a evolução dessa patologia para a artrose. Então, no issue, no ano passado, determinou-se que o ângulo alfa superior a 83 graus e uma rotação interna inferior a 20 graus são altamente sugestivos para a evolução da patologia para a artrose. Então, a gente tem que ir para a prova e saber dos tipos, dos subtipos do impacto, do K e do pincer, saber que a forma mista é a mais comum. Então, até 42% daqueles pacientes são submetidos a um tratamento cirúrgico pelo impacto tipo K, vão ter um pincer associado. Então, falando sobre o K, a gente tem que lembrar, para memorizar é simples, é lembrar do Guga, né? O paciente jovem, masculino, de 30 a 40 anos. Lembrar que o K ele é caracterizado por uma protuberância, por um bump ósseo, sobretudo na porção anter-superior, e ele pode estar relacionado a algumas patologias, sobretudo a epifisiólise. Temos um achado característico do ponto de vista radiológico, que é a deformidade em cabo de pistola. E lembrar que a lesão condral dele é muito mais proeminente que a lesão do lábio. E normalmente essa lesão condral é uma deliminação na porção anter-superior aí do acetábulo. Aqui temos uma imagem clássica de um K bilateral com a deformidade, com o bump característico na transição colo-cabeça. Essa é uma questão que caiu em Taro, que fala sobre a lesão de golpe e contragolpe. Então, ele quer saber onde que está relacionada a lesão do contragolpe. Então, isso a gente pensar, se o K, né, é mais localização anterolateral, a lesão para o contragolpe vai estar na sua posição contrária. Então, a resposta, né, nas porções mais posteriores da cabeça, nas porções posteriores inferiores do acetábulo, que nós vamos ter a lesão de contragolpe. O pincer, por sua vez, também é o adulto jovem, lembrar que é mais comum na mulher. Lembrar que o pincer pode ser global ou focal. Global, lembrar da protusão da coxa profunda. E focal, lembrar das retroversões acetabulares, uma parede posterior mais proeminente. O pincer ele vai levar mais lesão de labro. Então, nós podemos ter muitos achados de cisto paralabrais, de fissuras labrais e de calcificações labrais, como a gente tem nessa radiografia, com um pincer bem evidente bilateral. Do ponto de vista radiológico, isso é muito importante, sobretudo para a prova prática. Lembrar dos conceitos de coxa profunda e protrusão, lembrar das relações, né, entre o fundo do acetábulo e a cabeça do fêmur com a linha ilioisquiática de Köhler, né? Então é a caracterização. Lembrar dos sinais radiológicos clássicos para a retroversão acetabular, o sinal do crossover, né, com os cruzamentos das linhas das paredes anterior e posterior. Lembrar da espinha isquiática proeminente. E também lembrar do sinal da parede posterior, em que a parede posterior vai estar medializada em relação ao centro da cabeça femoral. Clinicamente, um paciente com as características que nós falamos anteriormente, com uma dor anterior, lembrar do sinal do C descrito pelo Bird, mas quando a gente fala de impacto, cada vez mais se estuda impacto e cada vez mais se vê que a dor de impacto não é essa anterior. Então, 88% dos pacientes vão referir uma dor na virilha, na face anterior da coxa, mas até 67% dos pacientes podem ter uma dor na face lateral do quadril ou podem ter uma dor anterior na coxa, uma dor mais distal. E lembrar que podemos ter dor sacroiliaca, dor ao nível do pubis também, que às vezes confunde o diagnóstico. Sobre os testes clínicos, exame físico, lembrar do teste de rolamento, que é um teste de alta especificidade para patologias intraarticulares do quadril. Teste clássico do impacto anterior, não tem como ir para a prova sem lembrar do FADIR, né, de flexão, adução e rotação interna, então é fácil de lembrar. E nós também temos testes para impacto posterior, que se faz com extensão e rotação do membro para fora da mesa de exame. Do ponto de vista de imagem, então aqui é muito importante também, muito questões que podem cair tanto na prática como na oral, mas também na teórica. Raio-X, tomografia, ressonância dos exames diagnósticos. Raio-X, lembrar das incidências especiais, não tem como ir para a prova sem saber sobre os conceitos do ângulo de Weber, sobretudo quando a gente está pensando também em quadril displásico, lembrar que um ângulo de Weber menor que 20 graus sugestivo de displasia.
Outro ângulo que tem caído cada vez mais nas provas é o ângulo de tênis, é um ângulo da inclinação, digamos que é o ângulo que é medido através do sursil, né, da dita sobrancelha do acetábulo, suas referências a porções medial e lateral do sursil. Lembrar que um ângulo superior a 10 graus ele indica uma displasia, um ângulo superior a 10 graus indica uma sobrecobertura acetabular. Quando a gente fala do impacto, a gente tem que lembrar das incidências radiológicas específicas para o impacto. Eu diria que a mais importante delas é o DUM 45 graus. Lembrar como fazer o DUM, flexão de 45, abdução de 20 e o quadril em rotação neutra. Em relação ao DUM, não tem como, tem que saber isso. Falou de impacto, tem que saber o conceito do ângulo alfa. O ângulo alfa, então, foi descrito por Notsley em 2002, com inicialmente um valor de referência para diagnóstico de impacto superior a 55, artigos mais atuais falam em superior a 60 graus. Lembrar que o Notsley descreveu como um ângulo normal em quadris assintomáticos em 42 graus. Então, lembrar de como fazer a aferição do ângulo alfa. Esse é um artigo muito interessante no HIP, porque a gente pode medir o ângulo alfa tanto na tomografia, como na ressonância ou no raio-x, mas a incidência de maior sensibilidade para a medição do ângulo alfa é o DUM 45. A gente tem que lembrar também do offset anterior do colo-cabeça, lembrar que ele é feito no raio-x em perfil cross-table, com 10 graus de rotação, e lembrar dessa relação entre o valor do offset colo-cabeça com o diâmetro da cabeça, né? Está lá no Campbell essa frase, uma relação dessa menor que 0,15 é 95% de valor preditivo positivo para o diagnóstico do impacto. Lembrar das outras incidências, então, do perfil do croquet, como fazer, no flexão de 90, abdução de 45 em uma rotação neutra. Lembrar do falso perfil da Lequesne, que ele tem duas importâncias. A primeira, a gente verificar aquela lesão do contragolpe na porção posterior inferior do acetábulo, e lembrar que ele faz a averiguação, né, a mensuração do ângulo de cobertura anterior da cabeça femoral. Tomografia 3D, reconstrução é muito importante para planejamento cirúrgico, para a gente delimitar nossas áreas de osteocondroplastia. Caiu no TAR de 2014 falando sobre isso, em qual exame ele era mais bem evidenciado. A referência para essa questão era um artigo do Brian Kelly e do Thomas Bird, que versava sobre a importância da reconstrução 3D para o planejamento e determinação das áreas de osteocondroplastia. Ressonância, lembrar que a artorressonância aumenta em 90%, eleva a sensibilidade do exame para 90% para o diagnóstico das lesões do labro, e lembrar que a gente pode ter alterações de ressonância em até 14% dos pacientes assintomáticos pelo impacto. Em relação ao tratamento, então, o tratamento do impacto é aquela velha discussão entre conservador e cirúrgico. Quando falar sobre tratamento conservador, nós temos que versar sobre anti-inflamatórios, analgésicos, infiltração como um teste terapêutico ganhando cada vez mais espaço. O uso de condroprotetores é muito discutível, e considerar a fisioterapia, mudança de estilo de vida, né? Então, outro campo discutível, quanto tempo que vai tratar. Em relação à cirurgia, discussão também, tratamento via aberto, luxação cirúrgica prescrita pelo GANS, ou artroscopia, osteotomia periacetabular, enfim, várias questões ainda para discutir. Sobre a luxação cirúrgica, a técnica descrita pelo GANS, luxação cirúrgica controlada, com flip trocantérico, baixíssimas taxas de necrose nas mãos do grupo do GANS, em que se faz a osteocondroplastia, se faz o tratamento do impacto e também da lesão, sutura das lesões labrais. Artroscopia, quando não considerar artroscopia, espaço articular inferior a 2 milímetros, coxartrose já associado com tênis 3. Classicamente, a indicação é tênis 0 e 1. Tênis 2 é discutível, mas para fins de prova, não fazer em 2 e 3 e fazer em 0 e 1. Quadris displásicos, cada vez mais ganhando campo a artroscopia na displasia do quadril. Considerar a osteotomia nos casos de retroversão global, e lembrar do acometimento posterior inferior como uma contraindicação ao procedimento. Em relação às técnicas de artroscopia, questões que têm caído cada vez mais, lembrar das duas técnicas prescritas, a inside out e outside in. Lembrar das complicações, questões, gosto de falar sobre complicações, artigos trazem taxas de complicações de 0,5% a 5%, a maioria dessas complicações são transitórias, estão relacionadas à tração, normalmente são praxias do pudendo, cutâneo femoral lateral.
Mas lembrar que em todos os artigos demonstram como a lesão mais comum associada à artroscopia são lesões condrais ou labrais iatrogênicas, sobretudo no momento de realização dos portais. Lembrar de outras complicações como a síndrome compartimental abdominal pelo extravasamento de soro. Quando a gente fala da técnica artroscópica, quando a gente fala de portais, lembrar sobretudo de 2 portais importantes, o anterolateral e o anterior, que são nossos portais de trabalho. O anterolateral, o trabalho da câmera, e o portal anterior ou médio anterior, que é uma modificação do Philippon, são os portais de artroscopia. Então, lembrar das relações desses portais com estruturas neurovasculares. Portal anterolateral, relação com o nervo glúteo superior. O portal anterior, relação com o nervo cutâneo femoral lateral. Questão do Taro, recente agora, em 2020, sobre o nervo cutâneo femoral lateral. Então, uma lesão mais comum na realização dos portais anteriores. E quanto mais medial, ou seja, quanto mais próximo do feixe neurovascular, maior o risco de lesão deste nervo. Esse é um artigo de revisão sobre lesões nervosas da artroscopia, que saiu no Journal, em 2018. Ele traz alguns dados interessantes. Ele identificou que a maioria dessas lesões eram realmente praxias, com resolução em até 2 semanas, sendo a praxia do pudendo mais comum. Ele não identificou relação entre o tempo de tração com essas lesões. Normalmente se preconiza menos de 2 horas de tração numa videoartroscopia. E ele identificou um nível, uma taxa de incidência de lesão nervosa um pouco mais comum que outros artigos da literatura, que normalmente versam em 13%. Lembrando do Pincer, sobre a cobertura focal, rim, osteocondroplastia, retroversão global, indicação de PAO, né, osteotomia periacetabular. Então, mesmos conceitos que se prega para quando a gente faz o tratamento, a gente vai fazer uma osteotomia periacetabular anteversora para fazer a retroversão do acetábulo. Para finalizar a aula, assunto também que tem caído, lembrar de outros impactos do quadril, né, ou impacto extra-articular. Existe uma classificação de Ricciardi para isso, classificação em tipos 1, 2 e 3. O tipo 1 é o impacto anterior, o tipo mais clássico é o impacto da espinha ilíaca anterior-inferior. O tipo 2 é o impacto entre o grande trocânter com o isquio, e o tipo 3 é um tipo misto. Falo isso porque foi uma questão em Taro 2019 e a referência foi esse capítulo do livro do Hallmark. O Hallmark tem um livro só de patologias posteriores do quadril e tem um capítulo descrito pelo Philippon sobre impacto femoroacetabular posterior. Então, um fator de risco para impacto femoroacetabular posterior, aumento da rotação interna e da anteversão femoral com a flexão do quadril e diminuição da rotação externa com a flexão e extensão do quadril. E quando a gente fala de impacto posterior, lembrar uma pincelada para finalizar a aula do impacto isquiofemoral, que é a dor glútea profunda piorada, a adução e extensão, uma diminuição da distância entre isquio e o pequeno trocânter, corte axial da ressonância, edema no músculo quadrado femoral, lembrar que é mais comum no sexo feminino e piora com a passada mais longa. E exame clínico, teste diagnóstico, teste descrito por Gomes e Royals, decúbito lateral, indicador na área do espaço isquiofemoral, é uma dor à extensão passiva do quadril com a adução do mesmo. E lembrar que o alívio da dor vai se dar com a abdução do quadril. Era isso, muito obrigado pela atenção de todos, uma boa noite e uma boa prova a todos. Boa noite a todos. Meu nome é Lauro Dornelles, sou ortopedista especialista em quadril. Vou falar um pouco sobre o tema osteonecrose da cabeça do fêmur e coxartrose. Eu resolvi fazer, como nós não temos muito tempo, e eu resolvi me basear na... Só um minuto. Como nós não temos muito tempo, eu resolvi me basear em algumas questões de Taro, que são questões que se repetem muito, né?
Então, vamos lá. Osteonecrose e osteoartrose do quadril. Essa questão do TARO de 2009, o sinal da dupla linha na imagem da ressonância magnética do quadril em T2 sugere osteonecrose da cabeça do fêmur. Lembrar da questão do sinal da dupla linha, tá? Importante, ou sinal do crescente. Tá? O sinal da dupla linha corresponde ao sinal do crescente da osteonecrose da cabeça do fêmur. Peço perdão, na verdade, ali seria 2B de Ficcat e Arlet, que é uma classificação que nós veremos logo em seguida. Tá? Ali a gente pode só um minutinho. Aqui a gente está vendo essas imagens. Osteonecrose, vocês enxergam aqui, tem duas setas caracterizadas por área com formato em crescente no plano coronal T1, letra A. Na sequência T2 com saturação de gordura é circundado pelo sinal da dupla linha, que é um hipersinal central, e hipossinal periférico. Aqui a osteonecrose é uma fase crônica, caracterizada por área de serpingiforme. Esse termo é importante gravar. Área serpingiforme subcondral em toda a porção superior da cabeça femoral. Tem um halo de esclerose no plano coronal em T1, letra A, e sinal da dupla linha em T2, com saturação de gordura no plano coronal, letra B, e sagital, letra C. Essas imagens têm que ficar bem armazenadas para a gente. Aqui é uma questão do TARO 2010, na osteonecrose da cabeça do fêmur. O sinal radiográfico patognomônico é o do crescente. A gente pode ver como se repetem as questões, né? Tanto no TARO quanto no TEOT. Então, o sinal crescente é patognomônico da osteonecrose da cabeça do fêmur, estando presente na segunda fase de Arlet ou Ficcat-Arlet. Essa classificação de Ficcat-Arlet, lembrando que ela se baseia em relação a imagens em raio-x e cintilografia óssea, né? Então, na fase 2, a partir da fase 2, a gente vê que é uma fase de reparo, lembrando que no 2B a gente tem que gravar, armazenar, que é a questão do sinal do crescente, tá? Isso é bem importante. Aqui, de novo, a imagem, lembrando que o diagnóstico de osteonecrose, baseado na ressonância, a gente tem uma ordem de osteonecrose caracterizada por formato em crescente, de aspecto geográfico, a região subcondral antero-superior da cabeça femoral. TARO 2010, artrose do quadril. É contraindicação relativa para a osteotomia valgizante intertrocantérica, a presença de, isso é importante saber, a mobilidade do quadril relacionada às osteotomias, tá? Então, flexão do quadril menor que 60 graus é contraindicação relativa para a osteotomia valgizante intertrocantérica. Aqui tem uma tabela retirada do Campbell em relação às osteotomias reconstrutivas de salvamento, que se baseia em vários critérios: idade, sintomas, mobilidade, função, patoanatomia, raio-x e prognóstico sem tratamento. Então, aqui a gente pode ver que na mobilidade, para uma osteotomia de salvamento, a gente tem que ter uma flexão do quadril maior que 70 graus. É importante ter mobilidade. Outra questão em relação às osteotomias de salvamento: paciente jovem, geralmente menos de 50 anos, com artrose já estabelecida, sintomas moderados, flexão do quadril maior que 70 graus, mobilidade precisa ser preservada, né? Disfunção importante, lembrando sempre que é importante a gente saber as classificações, né? É cobrado, né? Então, a classificação da Bombelli é importante ter conhecer essa classificação, né? E as osteotomias são para contemporizar, para postergar as artroplastias, né? Contraindicação da osteotomia, então, ressaltando aqui a rigidez do quadril com mobilidade menor que 70 graus de flexão. Contraindicações da osteotomia, então, artrite reumatoide, necrose séptica, alguns fatores, mas importante saber gravar a questão da mobilidade do quadril, tá? Situação ideal para a osteotomia valgizante. Aqui eu estou mostrando uma imagem só para exemplificar, né? A osteotomia valgizante, uma cabeça elíptica, modificar o centro de rotação, fazer o fulcro sobre os osteócitos e aumentar a área de apoio. Isso é importantíssimo. TARO 2011. A causa mais frequente de artrose do quadril é, então, artrose primária, tem que ser bem claro, artrose primária idiopática, artrose secundária, deformidades ósseas, tá?
quase todas as formas de lesão ou doenças articulares podem iniciar com um processo que resulta em artrose. Então, agressão mecânica, doença articular inflamatória, né? E a degeneração inicia-se com essa cascata, perda da cartilagem articular progressiva, inadequada recuperação, remodelação óssea subcondral, formação de osteócitos. Tipos: primária, progresso mais lento, e secundária. Né? Então, daí pode ser devido a vários fatores, né? Traumatismo de repetição, condrólise, necrose da cabeça femoral, artrite séptica, diversos fatores. Tipos, né? Existe notadamente uma predisposição genética na artrose poliarticular, raramente iniciante aos 65 anos. Lembrando que a obesidade não é um fator causador, mas pode agravar o problema, né? E esportes de alto impacto também podem ser desencadeadores. Lembrando que a artrose sintomática antes dos 40, 50 anos tem muita relação com DDQ, com PERTS, com impacto femoroacetabular e com sequelas e processos infecciosos, né? Em relação ao TARO 2011, tá? Mais uma questão da osteonecrose. Na osteonecrose da cabeça femoral, segundo a classificação do FICA-IRLE, o tecido ósseo novo depositado entre as trabéculas necróticas é característica da fase 2, tá? Temos que lembrar disso. Vou mostrar aqui de novo a classificação. Bom, então, tecido ósseo novo. Vamos ver, ó. Tecido ósseo novo, depositado entre as trabéculas necróticas é característica da fase 2, onde há mudança de densidade da cabeça femoral ao raio-x, hipercaptação a sintiro e sintomatologia leve. De novo, a classificação de FICA-IRLE, lembrando, as imagens da classificação de FICA-IRLE, ela é uma classificação baseada em raio-x e cintilografia, em relação às imagens. Então, aqui nós temos na fase 2, no estágio 2, uma fase de reparo. Né? Aqui FICA-IRLE 0,1, raio-x normal, FICA-IRLE 2, alterações de densidade, presença de cistos, esclerose. FICA-IRLE 2B, sinal crescente. FICA-IRLE 3, perda de esfericidade. FICA-IRLE 4, artrose instalada. TARO 2014, na osteonecrose da cabeça femoral, a anastomose microcirúrgica realizada na técnica do enxerto vascularizado da fíbula entre as artérias fibular e circunflexa femoral lateral. Tá? Aqui, em relação ao enxerto ósseo, realizado após retirada de todo o osso necrótico da cabeça femoral, pode ser com osso esponjoso ou cortical, vascularizado ou não. Mais comum vascularizado é a fíbula. Tá? Aqui eu vou mostrar umas imagens, aqui embaixo a técnica e a anastomose. TARO 2015. Artrose do quadril secundário ortopélvis ocorre com maior frequência em mulheres e bilateralmente. Ortopélvis também é um assunto recorrente. Ortopélvis crônica, progressiva, maioria bilateral, acomete mulheres jovens, etiologia, principalmente idiopática, mas pode ter relação com a artrite reumatoide de osteomalácia, indicação de cirurgia com dor limitação do EDM, tratamento cirúrgico artroplastia, reforçando o fundo acetabular com enxerto da própria cabeça, geralmente. E em trabalhador braçal, pode-se pensar em artrodese, né, quando é unilateral. Mais uma questão de otopelvis, em 2016, o TARO. A otopelvis é caracterizada por ser, geralmente, primária e bilateral. Tá? Então, aqui é o mesmo texto. Mas aqui a gente vai botar aqui. A produção acetabular é caracterizada por deformidade da parede medial do acetábulo, com migração progressiva da cabeça femoral para o interior da pelve. E aqui, quanto à etiologia, classificada em primária, 75% dos casos, ou secundária, 24% dos casos. E pode ser leve, moderada ou grave. Né? Então, retornando aqui, otopelvis primária e bilateral. Aqui em relação à osteonecrose, novamente. A osteonecrose da cabeça do fêmur classificado segundo Steinberg. O sinal do crescente acometendo 20% da superfície articular corresponde ao estágio. Então, mais uma vez, classificação é importante, né? Ter uma noção. Muitas classificações são muito importantes, porque nos ajudam, nos determinam o tratamento claramente. Outras classificações nem tanto, mas é importante saber, né? Então, Steinberg, nós temos o FICA-IRLE, classificação, que é importante saber no que se baseia. Steinberg também. E a classificação ARCO, também, que é uma classificação mais simples, né? Então, a osteonecrose da cabeça do fêmur, segundo Steinberg, o sinal do crescente está na fase 3, e quando acomete mais de 20%, ou por volta de 20% da superfície articular, 3B.
né? Aqui a gente vai ver classificação Steinberg, classificação de 84, Universidade da Pensilvânia, vai de 0 a 6, estágio 3, sinal do crescente, e daí A, B e C. B de 15 a 30%, então tem que saber, inclusive, essa questão, né? Tem que ter uma boa noção dessa classificação. Para 2018, a necrose séptica da cabeça do fêmur. A osteotomia proximal do fêmur tem melhor indicação nas lesões pós-traumáticas. Geralmente tem melhores resultados, tá? A osteotomia femoral proximal. Indicado quando a fratura é evidente, achatamento ou colapso subcondral. Preserva-se a cabeça femoral para alteração das áreas de apoio de carga. Na lesão medial, pensa em osteotomia varizante. Lesão anterior, pensa em osteotomia flexora. Tem a osteotomia de Sujioka, mais ou menos 80% de bons resultados, no entanto, isso na evidência dele, né? Não se percebeu isso em outros estudos, na verdade. É uma osteotomia altamente complexa, exige bastante curva de aprendizado, né? Mills, Murphy e Post geraram a classificação de osteotomias em tipo de indicação, reconstrutiva versus salvamento. Importante saber. Novamente, aquela tabela retirada do Campbell, né, osteotomias reconstrutivas de salvamento. Lembrando esse item que é importante, a mobilidade do quadril na osteotomia de salvamento tem que ser maior que 70 graus, tem que ser boa a mobilidade. Então, tem que ser bem criterioso nas indicações. Aqui um exemplo de osteotomia flexora com esse retirado de cunha anterior, né, só para ter uma ideia. Vamos falar isso aqui. Vamos lá. Para 2019, tá? Em relação às osteotomias, tá? Osteotomia periacetabular de Bernese-Ogans é indicada no tratamento de displasia congruente do quadril com ângulo centro-borda. Então, essa questão é importante. O Marcos tinha ressaltado a questão do ângulo centro-borda, ângulo de Weinberg. Esses ângulos são bem importantes saber, né? Então, tem que saber ângulo centro-borda, tem que saber classificação de Tones, ter uma ideia boa em relação a isso. Vamos lá. Ó, ângulo de Weinberg, então, traça um ponto no centro da cabeça do fêmur, traça uma linha vertical e tu traça uma linha pontilhada horizontal. Partindo desse encontro das linhas, tu vai traçar uma linha tangenciando a borda lateral do acetábulo. Esse ângulo formado é o ângulo centro-borda, é o ângulo de Weinberg. O ângulo normal deve ser maior que 25 graus, no quadril normal. Classificação de Tones, importante saber. Então, classificação de Tones, grau 0, sem sinais de osteoartrose, grau 1, leve, com esclerose, grau 2, moderada, e grau 3, severa. Classificação importante de saber também. E o objetivo das osteotomias, né, reconstrutiva, paciente jovem, poucos sintomas, mobilidade próxima ao normal, né, restaurar a anatomia objetivo. As femorais pode ser angular, rogizante, varizante, rotacional, Sujioka, um exemplo. Pélvicas, osteotomia Wagner, Gans, que é Bernese, né. Em relação às osteotomias, então, a osteotomia periacetabular de Bernese-Gans, o objetivo é mudar a biomecânica patológica do quadril, que leva a dano articular, né. A reorientação do estábulo displásico aumenta a superfície e melhora a estabilidade articular. Em relação à questão especificamente, ó, os fatores de mau prognóstico para a osteotomia são sexo feminino, idade avançada, maior que 40 anos, impacto anterior, gravidade da subluxação do quadril, ângulo de Weinberg menor que 0 graus, e osteoartrose, que seria Tones maior que 2. Então, são fatores ruins. Aqui uma imagem da osteotomia de Gans-Bernese, osteotomia reconstrutiva. Aqui eu só quero voltar na questão, a gente só revisar. Classificação de Tones, ângulo de Weinberg. Então, a osteotomia periacetabular Bernese indicada no tratamento da displasia congruente do quadril com ângulo centro-borda inferior a 20 graus. E Tones grau 0, sem artrose. Então, basicamente,
tentei fazer, foi uma aula mais, na verdade, mais uma revisão de questões que eu acho importante, porque a gente vê que se repetem muito, né? E uma aula bem enxuta, assim, objetiva. Espero ter ajudado com a revisão dessas questões. Muito obrigado. Boa noite. Então, acho que vamos iniciar. Sobrou os assuntos mais artroplásticos, digamos assim, do quadril. Eu tentei fazer com base nas questões também. Eu juro que vai ser rapidinho, mesmo o assunto sendo denso. Em relação aos conceitos básicos, então, da artroplastia de quadril, eu acho que, de começo, a gente pode focar nas contraindicações, então a gente saber diferenciar bem as absolutas das relativas, então as absolutas infecção ativa do quadril ou em qualquer outra região, ou doenças que vão aumentar a morbimortalidade da ATQ, que já é um procedimento grande, né? Então, das relativas, lembrar que doenças que causem uma perda óssea acelerada, artropatia neuropática, ausência ou deficiências da musculatura abdutora e doenças neurológicas rapidamente progressivas vão estar nessas contraindicações relativas. Os conceitos mais recorrentes nas questões, então, vão ser a biomecânica associada à ATQ, as vias de acesso, né, as vantagens e desvantagens de cada uma, os implantes, né, os com cimento, sem cimento e os do fêmur, mais os relacionados ao componente cefálico, né, e das complicações, eu gostaria de mostrar bem assim que o que mais cai são as neurovasculares e as infecciosas, no qual a gente também deve ter uma noção da instabilidade e ossificação heterotópica. Então, aqui uma questão já de biomecânica, falando que o encurtamento do colo e a deformidade de rotação lateral vão acabar diminuindo, então, esse braço de alavanca do aparelho abdutor. Então, a gente deve lembrar sempre que a ATQ ela deve suportar anos de cargas cíclicas de até 10 vezes o peso do corpo, né? Não tem como ir para o TOT sem lembrar da balança de Pauwels, não precisa saber ela assim decorada, porque ela é bem complexa, mas assim uma ideia básica eu acho que é obrigatório a gente ter. Lembrar que hoje em dia a gente sabe que o posicionamento do centro de rotação do quadril, hoje em dia, quando a gente faz uma ATQ, a nossa ideia é botar ele na posição mais anatômica que a gente conseguir, e a gente sabe que tem um conceito do Shirley de medialização desse centro de rotação com lateralização do Alcântara maior, justamente para mudar essa relação desses braços de alavanca, que hoje em dia a gente sabe que o ideal é manter o mais anatômico que for possível. Em relação às complicações, então, lembrar da ossificação heterotópica, né, que ela vai ser mais comum nas abordagens anterolaterais. Em relação à ossificação heterotópica ainda, lembrar da classificação dela, que é a classificação de Brucker, né, que é uma barbada de lembrar, assim, não é muito complexa e cai com relativa frequência, tá? Das vias de acesso, a grosso modo, eu botei as mais comuns e queria destacar elas aqui de uma maneira geral, que as que vão exigir uma osteotomia do trocante, então, vão estar com o risco aumentado, logicamente, de distúrbios de consolidação. As anteriores, essa via anterior direta, que é uma mais recente, ela é a única do quadril que de fato é internervo, né? E ela tem uma teórica vantagem, então, de ter menos dano às estruturas anatômicas. Lembrar que a abordagem lateral ou anterolateral, assim como as posteriores, são as mais comumente usadas, né? Como eu já tinha dito, então, está mais associada com a ossificação heterotópica.
lembrar que tem menos, uma incidência menor de luxação, ao contrário das posteriores, né? E lembrar sempre ali mais abaixo das estruturas anatômicas que vão estar em risco, né? Na posterior, lembrar sempre do nervo isquiático, e das anterolaterais, lembrar sempre do nervo glúteo superior. Das lesões neurológicas, então, aqui justamente já caímos nessa resposta, né, que fala do nervo ciático, e aqui a gente vai ver, então, os fatores de risco para lesão neurológica, então, além dessa questão da displasia e da abordagem posterior, implantes sem cimento, revisão de ATQ, mulheres e alongamentos em torno de 4 centímetros ou mais, logicamente. Mecanismo de lesão neurológica, então, pode ser por trauma direto, por tração, pelos afastadores ou por lesão térmica. O nervo que vai ser mais lesado são os ramos fibulares do nervo ciático, né? E, mais uma vez, lembrar, então, de ter atenção para as abordagens anterolaterais, de falar do nervo glúteo superior, assim como do nervo femoral. Também, mais uma vez, não tem como ir para o TEOT sem saber dos quadrantes de Vasilevsky, tá? Saber quais são as referências anatômicas para tu fazer o traçado dos quadrantes, bem como quais são as artérias, veias e nervos, enfim, que estão em risco em cada um deles. Uma complicação que comumente cai, que é a infecção. Então, lembrar que a partir do contato do germe com o implante, então ele já vai ter um risco, ele já vai iniciar essa formação de biofilme, então, e lembrar desse consenso mais recente agora no diagnóstico das infecções, tá? Isso tem um artigo relativamente recente de outubro do ano passado do professor Marcelino, que fala bem detalhado assim dessas infecções. Então, lembrar sempre que a maioria é estáfilo, seja ele aureus ou coagulase negativo. Ainda nesse artigo ele vai citar a classificação de Tsukayama, então, que é uma que a gente vai ter que saber, justamente porque ela vai nos ajudar a guiar o manejo dessas infecções. E aqui eu quis destacar ali à direita justamente a resposta da questão desse ano, que fala desse consenso e cita os critérios maiores e menores. Outro tipo de complicação que a gente vai ter vão ser as luxações, né? Lembrar que, como eu havia dito antes, ela está relacionada com a nossa via de acesso, mas também está relacionada com o posicionamento dos nossos implantes. Então, lembrar que revisão luxa mais, né? Que existem fatores modificáveis, que são os que a gente, digamos assim, atua, que estão relacionados ao acesso, ao posicionamento, ao quanto a gente vai deixar de tensão de partes moles e ao tamanho da cabeça que a gente vai usar, e fatores que são inerentes do paciente. Então, paciente que necessita de uma revisão, que fez uma fratura e vai ser submetido a uma ATQ, pacientes mulheres e pacientes idosos, luxam mais, né? Então, a grosso modo, eu botei ali embaixo, então, para a gente ter uma ideia em relação às luxações, os componentes retroversos ou com menos anteversão vão ter uma tendência maior de luxar para posterior. Os componentes excessivamente anteversos luxam para anterior. O acetábulo, quando ele está excessivamente abduzido, o acetábulo de pé, assim, ele vai sofrer, ele tem um risco maior de sofrer uma luxação lateral, justamente quando o paciente faz uma adução do membro, e o acetábulo mais horizontalizado e associado a isso com pouca inversão, ele vai geralmente luxar para posterior também. Em relação à escolha dos implantes com ou sem cimento, a gente deve lembrar que eles vão se basear na qualidade
óssea, na idade, na demanda, na patologia de base e nas nossas condições. A ATQ com cimento, então, ela tem uma chance menor de causar fraturas durante o procedimento. A gente tem que sempre lembrar das propriedades do cimento ósseo e das técnicas de cimentação que estão relacionadas com aquelas gerações que vocês já devem ter lido, já devem ter visto alguém falar. Isso aqui eu acho que é um quadro bom de memorizar, né, de decorar, até porque ele dá bastante brecha para eles fazerem joguinho de palavras, assim, tá? E confundir e gerar uma questão com bastante erro. Em relação a ATQ sem cimento, então, a gente tem que lembrar que ela está relacionada a um conceito de fixação biológica, né? Então, a gente sempre vai ter que avaliar a qualidade óssea. Então, o índice de Dora, eu acho que é uma boa da gente levar ele memorizado. O conceito do stress shielding, eu acho que é bastante importante da gente lembrar. Lembrar que, assim como eles têm uma incidência maior de fraturas, eles têm um risco menor de embolia, né? E podem cursar também essas hastes sem cimento com dor na coxa, ao passo que nas hastes que a gente usa cimento, esse tipo de complicação é bem menor. A respeito do componente cefálico, então, lembrar que quanto maior ele for, maior vai ser o arco de movimento e a estabilidade que ele vai nos dar. Isso está muito relacionado com esse conceito que caiu esse ano da jump distance, que vai ser a distância necessária, então, para a cabeça correr até a borda do acetábulo e luxar, enfim, e sair dali de dentro. Então, essa é uma foto do câmbio que a gente consegue ver em cima a questão do ganho da amplitude de movimento e nas duas imagens de baixo a gente consegue ver que com o aumento da cabeça a gente vai aumentar essa jump distance, então a distância que o componente cefálico tem que percorrer até a borda do acetábulo para luxar vai ser maior, então vai nos dar mais estabilidade. Mais uma vez aqui, exemplificando esse ganho de amplitude de movimento e lembrando também que o desgaste das cabeças maiores vai ser maior. É um desgaste volumétrico, ao passo que das cabeças menores tem uma característica mais de um desgaste linear, mas isso vai estar bastante ligado também ao tipo de par eribológico que a gente vai usar. Em relação às fraturas, a gente deve lembrar sempre que as do fêmur são muito mais comuns do que as do acetábulo. Tem que lembrar sempre os fatores de risco, que isso cai e já caiu mais de uma vez. Mas, assim, a questão mais batida desse conceito é a classificação. Eles vão dar uma classificação de Vancouver e vão te pedir a conduta ou algo muito nesse sentido, assim. Então, aqui, para exemplificar, a gente tem uma questão do TARO de 2012, que pede os fatores de risco, cita a osteólise, o implante sem cimento, a revisão, e ainda a gente pode citar o sexo feminino, os pacientes idosos, as arterites inflamatórias e as deformidades. Então, aqui, para exemplificar, 2009, te deu uma Vancouver B2 e te pediu a conduta. 2016, a mesma questão. Vancouver B2 te deu a classificação e te pediu a conduta. Esse ano eles fizeram uma coisinha um pouquinho diferente. Eles botaram o raio-x para tu fazer a classificação e dar a conduta. Então, o que a gente tem que saber é isso aqui, tipo A, B e C, tipo A na região sorocantérica, tipo B ao redor da haste ou imediatamente distal a ela, e tipo C bem abaixo dela. O que tem que saber, assim, decoradinho na ponta da língua é B1, B2 e B3. Então, B1 com implante ainda estável, B2 com implante instável, mas osso bom ainda, e o B3 já com osso com uma qualidade ruim. Então, a grosso modo, assim, a gente pode dizer que as fraturas do tipo A têm um tratamento conservador, sem carga, tá? Eventualmente, do Trochanter menor, que causa instabilidade, variação do componente, ou do maior, com um desvio muito grande, mais do que 2,5,
pode ser necessário fixar, mas a grosso modo são de tratamento conservador. As tipo B são as mais comuns. A B1, redução aberta com fixação interna, evitar uma fixação só com fios de cerclagem. Tipo B2, então, revisão com haste longa. E tipo B3, então, haste longa mais enxerto ou uma substituição completa com uma endoprótese. E tipo C, redução aberta com fixação interna e evitar sempre áreas de concentração de estresse, ou seja, o teu implante de síntese, ele tem que sempre, idealmente, ficar mais acima, mais proximal do que a ponta da haste. Aqui, mais uma vez, te dando uma classificação de Vancouver, mas com o porém de que ele te pede a Vancouver intra-op. A gente tem a Vancouver pós-op, que é a que a gente viu até agora, e essa é a intra-op. Então, essa, durante o procedimento, ela segue mais ou menos o mesmo raciocínio. Isso é uma foto do campo. Tipo A vai ser na região metafisária paroximal, o tipo B vai ser na região diafisária e o tipo C na região diafisária distal ou metafisária distal. Tá? E ele vai dividir tanto a quanto a B quanto a C em 1, 2 e 3. O 1, então, vão ser do tipo um furo na cortical, uma perfuração. O tipo 2 vai ser uma fratura não deslocada e o tipo 3, então, vai ser uma fratura instável ou deslocada. A gente deve ficar ali mais atento para o tipo B, que a gente sempre vai ter que avaliar a questão da estabilidade da haste, se o implante está estável ou está instável. Eu sei que essa imagem ela é meio confusa, assim, mas se vocês olharem no câmbio, ela é bem lógica, assim, tá? Então não tem muito mistério, assim. A linha de raciocínio é a mesma, tá? É um slide feio, mas a linha de raciocínio é mais ou menos a mesma, tá? Dentro do tempo e da densidade do assunto, eu tentei pegar só só dicas. Então, mais ou menos é isso aí. Um abraço, boa prova, volte sempre. Bom, acho que era isso aí, então, uma boa prova para vocês aí, que tenham aproveitado a aula de hoje.